Grandes amigos do canal aí, para você que está chegando agora e não me conhece, eu me chamo Delcio Gomes, sou escritor e teólogo, então nós estamos aqui com esse canal fazendo um trabalho aí de aprofundamento aí no que diz respeito à palavra de Deus, e hoje nós vamos falar aí dos 4 cavaleiros do Apocalipse. É um assunto muito interessante, nós vamos entrar um pouco mais a fundo nesse assunto e você poderá aqui ter um conhecimento mais embasado sobre esses 4 cavaleiros do Apocalipse aí. Deixa eu pegar a nossa apresentação aqui, já me apresentando de maneira mais direta. Como eu disse, eu sou escritor aí e um dos meus livros é esse livro O Segredo de Patmos, que trata justamente sobre esse assunto do Apocalipse aqui. Você terá a oportunidade em breve, se não já estiver aqui fixado no primeiro comentário, a oportunidade de ter acesso ao meu livro O Segredo de Patmos na forma de audiolivro. E adquirindo o audiolivro, você também vai poder baixar o livro em PDF, porque o exemplar físico ele já se encontra esgotado. Então, estão convertendo ele e meus outros livros todos para PDF. Vamos diretamente ao assunto, vamos aí para os cavaleiros do Apocalipse. Então, a Bíblia narra em um certo episódio que 4 cavaleiros aparecem. Um montado no cavalo branco, com um arco em suas mãos, um outro montado num cavalo vermelho, trazendo à sua mão uma espada grande, um outro montado num cavalo preto, trazendo à sua mão uma balança, e um último montado num cavalo meio malhado, meio amarelado, que traz com ele um período de muita fome. Então são esses 4 cavaleiros do Apocalipse aí, e nós vamos ver o que é isso. Eles estão realmente se aproximando. Quem foi que escreveu sobre esses 4 cavaleiros? Para você que está chegando aqui no nosso canal, talvez você não tenha um conhecimento de Bíblia mais aprofundado. Quem escreveu sobre isso na Bíblia foi o apóstolo João. Foi o mesmo apóstolo que foi discipulado por Jesus Cristo. Jesus Cristo ele reuniu 12 apóstolos, um deles foi o apóstolo João, esse que você está vendo na ilustração aí. E o apóstolo João, ele foi aprisionado em uma ilha no século I aí da era cristã, é uma ilha chamada Patmos. E essa ilha era uma prisão para os inimigos do Império Romano. Então, um imperador que lançou uma perseguição muito grande contra o cristianismo, se não me falha a memória, foi o imperador Nero. O que ele fez? Ele aprisionou João nessa ilha de Patmos. E lá ele teve a revelação do livro do Apocalipse. Lá ele teve essa revelação. O próprio Senhor Jesus Cristo aparece para ele em visões e ele vai escrever o livro do Apocalipse lá, que será o último livro a entrar no cânon bíblico, né, na coletânea de livros que compõem a Bíblia. E a revelação dele é muito profunda. Então, por volta do capítulo 6, ele vai ter uma visão de 4 cavaleiros, que são esses 4 cavaleiros. Esses 4 cavaleiros, há 2 interpretações para a aparição desses cavaleiros. Uma interpretação é uma visão temporal, é uma interpretação temporal. O que é isso? Que os 4 cavaleiros representariam períodos de tempo da humanidade, período de história, período de tempo da história da humanidade, e esses períodos já haveriam se cumprido, seriam 4 grandes períodos de tempo. Isso é uma interpretação temporal, na linha de tempo que esses 4 cavaleiros estariam representando. E a visão mais aceita no meio evangélico protestante e cristão evangélico seria uma visão futurista, em que os 4 cavaleiros representariam 4 primeiros eventos do fim do mundo, ou seja, eles marcariam esse período de grande tribulação narrado também nas páginas de Apocalipse aí. Esses 4 cavaleiros seria essa visão futura em que isso estaria já prestes a acontecer. Então vamos caminhando aí.
E essa visão futurista, eu vou narrar aqui o que fala o texto. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O fato de ser um cavalo branco não quer dizer que é algo bom. A gente tem mania de interpretar que tudo que tem a cor branca é de paz, do bem. Só um minuto, por favor. Tomei uma água gelada antes de gravar, coisa que eu não devo fazer mais, né? Um suco gelado. Então, o que acontece? Esse cavalo branco não quer dizer que é algo do bem. Então, numa visão futurista, profética, digamos assim, esse cavalo branco, aquele que está montado sobre esse cavalo branco, poderia ser o próprio anticristo, vindo com a imagem branca, vindo com a aparência do bem, mas ele traz na sua mão o quê? Um arco, e saiu para ser vitorioso e para vencer. Então o anticristo ele terá essa característica. Aparentemente ele é algo do bem, aparentemente ele é um ser iluminado, um ser extremamente inteligente que veio para impor liderança sobre as nações, e as nações irão adorá-lo, irão desejá-lo, mas ele vem para ser vitorioso, ele traz em sua mão um arco, então ele vai subjugar, digamos assim. Então, essa seria a interpretação futurística ou profética do cavalo branco. E logo na sequência, bem encostado a ele, vem o cavalo vermelho, e saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele, foi dada que tirasse a paz da terra, e que se assentasse, e que tirasse a vida uns dos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então tem que falar tirar a vida, né? Aqui no YouTube tem que falar tirar a vida. Então, ele traz uma grande espada, é o cavalo vermelho aqui. Então, nessa visão aí de futuro, em que o cavalo branco seria o anticristo, o vermelho já seria a morte, a guerra, aliás, assim, né, que já vem subsequente aí, porque nos livros de Apocalipse dá a entender que quando se levantar o anticristo, acontecerá uma guerra de magnitude global aí, tipo uma terceira mundial aí. Não pode falar essa palavra com G também, não. E na sequência vem outro cavalo aí, que é o cavalo preto, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, e olhei, e eis que um cavalo preto, e o que estava sentado tinha uma balança em suas mãos. A balança é para julgar, né? Seria um próprio juízo, trazendo um juízo sobre a terra. E o versículo que está bem junto aí ao cavalo negro, fala assim: e ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite nem o vinho. Aqui nessa tradução bíblica está uma medida de trigo por um dinheiro, na verdade lá está um denário, que era a jornada de trabalho de um dia de um trabalhador. O trabalhador trabalhava o dia inteiro para receber um denário. Agora, e uma medida de trigo era aproximadamente o que uma pessoa comia durante o dia. A gente não come um pão de manhã e um pão no final do dia, ou às vezes uma pessoa come 2 pães de manhã e 2 pães no final do dia. Então, na época bíblica, essa medida de trigo era o que um adulto consumia em um dia. E isso, nesse ambiente aqui, valeria um denário, ou seja, uma jornada de trabalho de um dia inteiro. Vamos comparar com hoje. Digamos aí que um pedreiro está ganhando R$150 por dia, outros aí pagam até 180. 150, vamos colocar R$150 por dia. Um marmitex aí custa em torno de uns R$15, então é 10% do que ele trabalha no dia, é a comida dele. Nesse ambiente aqui de escassez de alimento, um trabalhador ia trabalhar o dia inteiro para conseguir um prato de comida. É como se um prato de comida custasse R$150. Você imagina hoje se um prato de comida custasse R$150? O preço que não seria as outras coisas. Então, é um ambiente de escassez. Quando há escassez de um produto, aquele produto sobe vertiginosamente. Então, uma medida de trigo por um denário é a mesma coisa que falar assim, um prato de comida pelo dia inteiro do trabalhador.
entendeu? Então, estou fazendo uma referência de comparação para você ver que é uma escassez de alimento muito grande. O cavalo preto vem para trazer fome. Continuando, e olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome, aquela palavra com M, né? Tirar, que veio para tirar a vida, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para tirar a vida da quarta parte da terra com espada, com fome, com pestes e com feras da terra. Então, esse é o cavalo amarelo. Aqui está meio esverdeado aí, mas amarelo. Então, ele vem para trazer esse período de terrível aí, que seria, nesse ponto de vista futurista, profético, o cavalo amarelo e malhado, né? É um cavalo amarelo bem malhado, ele iria vir para trazer uma aniquilação aí de quase tudo do que sobrou dos outros 3 cavalos, né? Então, esses 4 cavaleiros, eles se encaixam, de certa forma, numa visão cristã da grande tribulação que há de acontecer sobre a terra, e eu creio que nós já estamos aí no princípio das dores, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Mas deixa eu só voltar aqui naquela visão temporal de linha de tempo. Esse cavalo branco, ele pode ser também interpretado como o poder do Império Romano, como poderio do Império Romano. Ele trazia ali em suas mãos o arco, né, que era uma das armas romanas. O cavalo vermelho, ele se encaixa também no período que a igreja cristã sofreu uma grande perseguição pelo próprio Império Romano. O vermelho quer dizer sangue, né? O cavalo preto, ele é um período de fome, que também, logo depois dessa sequência, há períodos de fome na história da humanidade, e depois seguido por um período de que as pessoas perderam muito a vida. Compreenderam que essa visão temporal também ela se encaixa aí nos 4 cavaleiros, mas a explicação inicial que os 4 cavaleiros estariam se aproximando da Terra nesse período de grande tribulação é a mais aceita entre os teólogos, entre os estudiosos, entre a cultura cristã estudiosa, assim, por assim dizer, né? Então, esse aí foi o vídeo de hoje, eu não queria me prolongar muito, então, só lembrando aí, se você tem interesse em se aprofundar mais nesse tipo de conteúdo, eu indico para você aqui o terceiro livro que eu publiquei, que é o livro O Segredo de Patmos. Esse livro se encontra encerrado, eu tenho apenas um exemplar comigo aqui em casa, físico, e agora eu estou trabalhando para converter todos os meus livros em audiolivros, para que todos possam ter acesso aí. Então, O Segredo de Patmos aqui é um aprofundamento nas páginas do Apocalipse, comparando sempre com a história da humanidade, sobretudo com os tempos que estamos vivendo, porque eu creio realmente que estamos caminhando para o fim. Só a título de informação, eu tenho outros 3 livros, no total eu tenho 4 livros publicados aí, que são A Criação, um Olhar Científico, O Projeto de Deus. Esses 2 livros aqui é meio que um complemento um do outro, eles se aprofundam aí na obra criadora, eles se aprofundam aí naquele debate que tem sobre Gênesis, sobre os dias da criação e sobre o que a ciência fala da origem do universo, e chega a um ponto muito em comum, uma literatura muito interessante que está sendo usada e foi muito usada para evangelizar, principalmente pessoas que não creem na palavra de Deus. O terceiro, que é O Segredo de Patmos, que eu já mencionei, e o último, Contra Quem Estamos Lutando, um livro interessantíssimo aí, não porque eu escrevi, mas eu recebo feedback de muitos leitores que esse livro ajudou muito eles a entender o que eles estavam passando, a batalha espiritual que eles estavam enfrentando, a batalha do adversário contra a vida deles, porque aqui, na verdade, Contra Quem Estamos Lutando é uma coletânea de toda a batalha espiritual que eu enfrentei nos bastidores para desenvolver tudo aquilo que Deus me pediu para desenvolver. Tá ok? Grandes amigos do nosso canal aí,
esse foi o estudo de hoje sobre os cavaleiros do Apocalipse, se eles realmente estariam se aproximando da Terra, ou seria períodos de tempo que já se passaram. Então, vê aí o que você acha disso e coloca aqui nos comentários. Eu já te peço para que dê o seu like nesse vídeo, porque isso vai ajudar muito o YouTube a entender que o vídeo está tendo boa aceitação. Indique aos seus amigos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, se assim você desejar. Ative o sininho para receber notificações aí dos nossos vídeos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e estou encerrando.